Olá, meus irmãos, essa é a parte 2 do vídeo do Jubileus, tá bom? Então vamos continuar aqui, nós estávamos na parte que o homem, como o homem se tornou escravo do pecado, né? Lá em Romanos capítulo 7, versículo 14, fala assim, ó: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó? Que sem Cristo ele foi vendido à escravidão do pecado. E através de Cristo nós somos libertos dessa escravidão. Mas essa libertação literal só vai acontecer no ano do jubileu. Então, o homem se tornou escravo do pecado. E quando? Quando ele cai ali naquela tentação, consequentemente no pecado, com Adão e Eva. Então Paulo está falando isso, que ele é vendido à escravidão do pecado. É só por Cristo que a gente pode nos salvar. E nenhum homem pode se salvar a si mesmo. Por isso que precisa do sacrifício de Cristo. O homem se derrubou sozinho, né? Caindo no pecado. Mas uma vez feito isso, não consegue mais se redimir. No salmista fala isso, ó, Salmo 49, versículo 7 ao 9. Olha só, Salmo 49, versículo 7 ao 9. Olha só o que fala. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Então, ou seja, ninguém consegue pagar a conta, porque ela é cara, é uma conta de sangue. E só o Senhor Jesus teve essa possibilidade de conseguir de pagar a conta, ou seja, passar por essa vida aqui com todas as tentações e paixões que nós tivemos, só que ele conseguiu vencer. Ele não teve nenhum pecado. Então, com isso, quando ele morre, ele não tem legalidade para ficar morto. E aí, porque ele não tem pecado, ele não recebe o salário do pecado, que é a morte. Então, ele vem, o seu nosso Deus ressuscita o Senhor Jesus e ele se torna com o corpo glorificado e com toda a glória que ele tinha antes com o nosso Deus. Então, quando você entende que você não consegue pagar essa conta, você vê que precisa de alguém fazer isso por seu Jesus Cristo, só que nós precisamos voltar ao estado original, ao estado de glória, né? Ao estado a estatura de um homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo. E isso vai acontecer no milênio com a vida do nosso Senhor Jesus, quando nós de fato é, iremos nascer de novo, aí nós viveremos de fato a nova vida. Hoje nós temos essas experiências, mas ela vai acontecer de fato quando entrarmos no milênio. Precisa acontecer a volta do Senhor Jesus, acontecer o toque da última trombeta. Tá bom? Então, entenda isso, que o salário do pecado é a morte, e a morte, ela precisa ser dissipada através de um sacrifício, e o sacrifício de Jesus é quem dissipa toda a morte. Por isso que Paulo fala que ele tem a chave da morte e do inferno. Tá bom? A morte não tem poder sobre o seu Jesus e não terá poder sobre a igreja. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Porque quando o Senhor Jesus quiser, e esse momento é a volta dele, ele vai tirar-nos do Sheol de toda forma. Nós sairemos de lá para uma vida de ressurreição, uma nova vida. Tá bom? Aí continuando, esse foi o ponto aí da escravidão. Agora vamos entrar no ponto de fato do descanso. Tá bom? O que seria esse descanso que Deus tem preparado para nós? Vamos entender ele mais detalhadamente. Em Gênesis 2, vamos abrir lá, 2, versículo 2 e 3, vamos ler os textos para a gente entender bacana. Deus falou assim, ó: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui nesse ponto você vê que Deus criou o sábado para o descanso, né? E ele está falando aqui que ele descansou nesse sábado. E você vê então por que o sábado foi criado. Essa resposta está lá em Marcos. Vamos olhar para você ver, ó, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Olha só o que está falando aqui, ó. Então Jesus respondendo aos fariseus. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele está falando aqui? Ó? Se não tivesse o homem,
não haveria sábado. Então, o homem não foi criado por causa do sábado, sim ao contrário, que o sábado foi criado por causa do homem. Por quê? É para o homem descansar das suas fadigas. Deus já preveu, por isso que tem todo aquele ciclo que a gente já falou no primeiro vídeo. Então você tem 6 dias de trabalho para você descansar no sétimo. Descansar do trabalho servil. Do trabalho, aquele trabalho que Deus falou que com o suor do seu rosto você vai comer o pão. Naquele sétimo dia é um trabalho para o Senhor. E o trabalho para o Senhor não é considerado uma obra servil. Tanto que você pode oferecer sacrifícios ao Senhor, oferecer ofertas ao Senhor. Mas você não pode, por exemplo, fazer trabalho servil, plantar, colher, porque isso são obras terrenas, obras para edificação desse mundo, obra servil, obra de escravo. Então, o sábado ele tem essa tipologia, que é um descanso, e o reino do Senhor é um descanso. Então, se trabalhar para o Senhor não é considerado uma obra servil. Então, o sábado ele apronta para esse descanso, entendeu? É o ano da libertação da escravidão do pecado, né? Ali você vê, por exemplo, lá no ano 50, quando você finaliza o ciclo de todas as festas de Israel, você tem o ano 50. Naquele ano, você é um ano sabático, e aí você tem ali libertação de escravos, a terra volta para os donos. Então há uma restauração de todas as coisas ali, só que naquela época ali do Velho Testamento começava tudo de novo, porque aquilo tudo era só tipologia. Mas em Cristo essas coisas vão se tornando realidade. Cristo fez um sacrifício único e nós vamos cumprir tudo isso literal, até findar e não precisar mais de fazer esses ciclos. Você entende? Então, o descanso ele aponta para isso, para esse final, porque o milênio é o último ano, né? É o último dia. Então você tem ali, o milênio é o ano 50, é o sétimo dia. Ali você tem a restauração de todas as coisas para nós entrarmos no oitavo dia, que aponta para a eternidade. Então você entende? Então essa questão do descanso, ela é importante, porque é o final do trabalho. Você trabalha, são 6.000 anos de trabalho servil, e isso finaliza para você entrar no descanso com o Senhor, e o Senhor Jesus, o nosso Deus, também descansará de fato nessa época. Então, irmãos, você entende o que com isso? Que o trabalho do sábado, ele é um trabalho para Deus, ou seja, o trabalho do ser humano, que é um trabalho da escravidão, e o trabalho do sábado não é um trabalho de servidão, é um trabalho de descanso. É oferecer ofertas a Deus, adoração a Deus, louvores a Deus. Então você entra nesse descanso quando você entra nesse sétimo dia, que está apontado desde a criação até todos os ciclos das festas que Deus colocou ali no povo judeu. Certo? Agora vamos entrar então um pouquinho na promessa da libertação. Então Deus falou que ele dá esse descanso. Você viu que nós entendemos essa ponta aí da questão da escravidão, como nós nos tornamos escravos, né? E precisamos de ser libertos. Depois Deus fala desse descanso. Só que, e essa promessa, como ela se permeia pela palavra de Deus? Quando já lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a serpente, ela é destinada para comer o pó da terra, e consequentemente isso quer dizer que ela come esse alimento da morte do homem, né? Que o homem é feito do pó da terra. Tem que ser destacado que tem que ter uma libertação desse castigo, né? Dessa morte, dessa perseguição da serpente. E Cristo vai nos libertar, colocando os pés sobre a cabeça da serpente. Olha só que interessante que eu anotei aqui. Isso quer dizer que ele vai destruir todas as obras do diabo. Tá? Lembra como no Salmo 110 fala assim: assenta-te à minha direita até que coloque todos os seus inimigos debaixo de teus pés? Isso é um trabalho que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus está fazendo, colocando todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus. E isso acontece de fato, quando todos os inimigos estão debaixo dos pés do Senhor na ressurreição. Quando ele volta, ele aí fala lá em Apocalipse 11, versículo 15, o reino desse mundo se torna do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele toma o reino e nós vamos reinar com ele. E aí todos os inimigos todos estão debaixo do pé dele. Toda a terra vai reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus, o Senhor dessa terra. Então olha que interessante. Então nesse ponto o Senhor destrói as obras do diabo. E aí nós vamos ser libertos da morte
pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Hebreus, para a gente entender isso um pouco melhor, capítulo 2. Pode abrir Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha só o que está falando esse texto. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão da vida. O que está falando aqui? Que o Senhor Jesus veio ter parte de carne e sangue conosco para poder vencer aquele que tinha o poder sobre a morte, que era Satanás. Agora esse poder da morte está com o Senhor Jesus, tanto que a morte não tem poder sobre ele e ainda tem sobre nós, que ainda nós não estamos completamente glorificados, né? Temos que passar por esse processo, né, dessa vida de santificação para chegarmos a perfeita varonilidade, então entrarmos também na ressurreição, onde a morte não vai ter poder mais sobre nós. Então é aí que nós encontramos essa libertação, e aí nós somos adotados como os filhos de Deus. Olha só, Paulo fala sobre isso em Romanos, Romanos capítulo 8, eu vou abrir aqui para a gente ler, Romanos capítulo 8, você abre aí, versículo 20 ao 23, olha só, 8, 20 ao 23, olha só o que esse texto está falando. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quis, né, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você vê que hoje nós já somos chamados de filhos de Deus. Mas isso é porque Deus não reconhece como cidadão do reino dele, mas isso vai se planificar quando ele voltar. Aí nós seremos adotados, literalmente, com um corpo transformado e seremos igual a Cristo nesse quesito, de ter um corpo glorificado, de não morrer mais, de não ter nenhum tipo de sofrimento mais, porque nós teremos todas essas paixões, essas coisas que o pecado traz, essas coisas negativas, né, dor, tristezas, tudo isso vai ser dissipado da gente. E aí nós seremos adotados como os filhos de Deus, seremos um com Cristo e com Deus através do Espírito. Olha só que coisa linda. Isso, irmãos, é para quem vai ser rei e sacerdote com Cristo. Vai ter essa libertação e esse galardão, né, que é reinar com o Senhor Jesus durante 1000 anos, onde todas as coisas serão restauradas, para que lá no final, quando mostra em Apocalipse 22, o Senhor Jesus entregue o reino para o Pai, um reino restaurado, renovado, com todas as coisas no seu devido lugar, né? Então, olha que bênção, irmãos. Então, vamos entender um pouquinho agora sobre essa questão da promessa na descendência, né? Então, você vê que lá no princípio, o que aconteceu? Deus separa essa questão da descendência da mulher e da serpente com aquela promessa que ele fala, porque ele fala o quê? Que a descendência da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Só que a descendência da serpente vai ferir o calcanhar, né, desse descendente da mulher. Você vê que lá está no singular porque está falando de Cristo. Mas Satanás ele não tinha essa percepção do todo. Ele não vê coisas futuras. Então ele vai vendo ali a partir daquele momento, ele vê que tipo assim, vai ter alguém, Deus vai levantar alguém para pisar na cabeça dele. E ele começa a procurar isso. Então ele vai deduzindo, né? Então ele começa a olhar para as pessoas que estão no mundo. E aí começa essa guerra entre descendências, né? Sempre a descendência de Satanás vai buscar destruir, buscar lutar contra a descendência da mulher, porque procurando destruir esse descendente que seria quem ia destruir Satanás, né? Que é o Senhor Jesus, mas lá ele não sabia quem era ainda, então ele começa a procurar. Então você vê essa relação de descendências. Nós vamos ler um texto aqui, Gênesis capítulo 15, para a gente entender essa questão melhor. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Olha só o que esse texto fala. Então foi-lhe dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso Deus está falando para Abraão. Mas também eu julgarei
a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. O que Deus está falando? Ó, vocês, descendência de Abraão, vão ser sujeitados à escravidão. Isso de fato acontece literalmente lá com o povo judeu dentro do Egito, mas toda a humanidade está sujeita à escravidão por causa do pecado. Mas o que ele fala? Vocês vão sair dessa escravidão com grandes riquezas. Isso aconteceu também de fato com o povo do Egito, porque quando eles saem do Egito, você vê lá no texto de Êxodo que Deus fala para eles pedir para o povo judeu lá, e eles dão um monte de ouro, de prata para eles, tanto que eles usam isso para construir lá, depois lá na frente, o tabernáculo. Você vê que eles saem com muita riqueza do Egito. E nós também vamos sair com a riqueza, que é o penhor do Espírito. Nós sairemos com galardão, sairemos com obras boas, coisas, e adornados pelo Senhor Jesus, porque nós somos a noiva dele. Então você vê que nós sairemos dessa escravidão da nossa vida com grande riqueza, certo? Então, tendo isso em mente, que em princípio Deus falou que a descendência de Abraão seria escrava, mas sairia com grande riqueza. E Satanás lá com cabeça naquela promessa que Deus falou que o descendente da mulher ia pisar na cabeça dele, ele começa então a procurar. Vocês vão começar a lembrar de várias pessoas conhecidas biblicamente, com Abel e Caim. Ele olhou para Abel e Caim, aí ele viu que o coração de Abel era propenso para o pecado, que ele não tinha um coração voltado para o Senhor, e que Abel agradava o Senhor. Então ele pensou, esse daí vai ser o que vai pisar na minha cabeça. Ele vai lá e faz com que Caim mate Abel. Não era ali, porque Deus estava criando ainda o plano da história e vai seguindo. Lembra dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé? Você vê que Cã, ele viu a nudez de Noé. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá bom? No canal, um dos primeiros vídeos, que é as bênçãos de Deus, o plano de Deus sobre Sem, Cã e Jafé. Confere lá que é muito revelador. Então Cã, ele vê Noé bêbado depois de ele ter tomado vinho, e em vez de ele respeitar o pai, ele vai contar lá fora. Então e os 2 irmãos, Sem e Jafé, não fizeram isso. Eles pegaram uma capa, entraram de costas e tamparam a nudez de Noé. Só que quando Noé ele desperta da sua bebedice, né, o que ele faz? Ele lança uma promessa. Ele vai falar ali com aqueles 3 filhos dele, mas ele lança uma promessa que é inspirada por Deus. Ele fala assim, ó: bendito seja o Deus de Sem, e que Cã seja seu servo, e que Jafé habite na tenda de Sem. Olha só, que promessa maravilhosa. O que ele está falando? Que os descendentes de Cã seriam escravos, né? Seriam servos dos descendentes de Sem. Tanto você vê que Abraão vem da descendência de Sem. Só que Cã, ele tem essa maldição colocada sobre a vida dele, que Noé colocou, que ele seria servo de Sem. E Jafé, que seria representado ali os gentios, entraria na mesma tenda de Sem. Só que o que você vê lá na frente? Essa história está em Gênesis capítulo 9, versículo 28, 29, até capítulo 10, vai falando ali, discorrendo sobre isso que eu estou falando com vocês podem conferir. Vem lá na frente, quando você vem aquela história vem ali descrevendo as descendências, vem Nimrod. E Nimrod, ele que é a primeira tipologia do anticristo, ele funda Babel, que é a Babilônia, a grande Babilônia, que fala lá em Apocalipse, revelador isso também. E ele faz o quê? Ele opõe tudo que Deus fala. Deus fala para eles espalhar na terra, né, e povoar a terra. O que ele faz? Ele quer juntar todo mundo para ele ser o cabeça e reinar sobre toda a terra. Né, e começa a construir aquela grande torre. Só que aí Deus dissipa todo mundo e ele vai... Que aí o que acontece? Ó, ele era para ser agora escravo dos descendentes de Sem. Só que o que faz? Esse Nimrod, quando Deus dissipa, ele vai lá em cima em Arce, vai lá e funda Nínive, lá na descendência de Sem. E ali ele já começa a permear na descendência de Sem ali, criando os ninivitas, né, que tem até a história de Jonas. E isso vai se seguindo, fica com esse contexto na cabeça. Então Cã teria que ser servo de Sem, tá? Então você já começa a ver uma volta aí quando o Nimrod entra ali, né, e funda uma cidade na descendência de Sem, ali naquela região onde a descendência de Sem estava. Vem mais para baixo, ali na narrativa bíblica, vem Isaac e Ismael. Deus promete um filho para Abraão, mas pela falta de fé dele e de Sara, né, primeiro de Sara, que confrontou ele acabou aceitando,
Eles tentam ajudar Deus, né, entre aspas, e aí tem o filho com a escrava H. E aí vem Ismael. Esse filho é o filho da falta de fé de Sara e Abraão. E olha só, ele é um filho de H, que era uma egípcia, descendente de Mizraim. Os egípcios são descendentes de Mizraim, que é descendente de Cã. Olha só que confusão que Abraão foi arrumar para a vida dele. Então, quando ele tem esse filho da escrava, né, que era descendente de Cã, aí ele é um fruto da falta de fé, ele tem aquele filho e Deus não se agrada, porque Deus prometeu que ia dar um filho para ele, e de fato deu. Quando ele estava liberando 100 anos, ele tem Isaac, que quer dizer bendito, e aí acontece toda aquela confusão entre eles, né? E aí Sara manda mandar Agar embora. Agar agora ela volta para a terra dela, e com Ismael e tudo, e eles se desenvolvem lá no Egito, que ela volta para lá. E Isaac desenvolve ali. E aí vem. Aí você vai ver, ó, Isaac tem Jacó, e Jacó ele tem 12 filhos, certo? Fica com isso na cabeça. Só que entre Jacó e Esaú também há essa guerra. Porque aqui em Ismael e Isaac, Satanás quis usar Ismael para destruir Isaac, não deu certo, porque Deus não deixou, ele foi embora. Aqui Jacó e Esaú foi a mesma coisa. Jacó pega a primogenitura porque o irmão dele vendeu, ele não passou a perna, ele negociou e pegou essa primogenitura. Depois você vê que Esaú, ele desagrada a Deus, casa com mulheres que não são da família dele, que no caso ali era né, da família dos hebreus, ali de Abraão, casa com mulheres da descendência de Ismael e da ali as mulheres, né, que eram de outros lugares, né, cananeias e tal, e ele vai, se junta com esse povo, e aí ele desobedece a Deus, e você vê toda aquela briga entre ele e Jacó, mas Jacó prevalece, certo? Então você vê o diabo trabalhando essas descendências. Só que você, olha só que interessante, chega nesse ponto, Satanás já tem um entendimento maior, muitas coisas tinham acontecido. Então ele vê Jacó tendo 12 filhos, Ismael também tem 12 príncipes, tá? Olha só que interessante, Ismael também tem 12 príncipes. E aí você vê que esses 12 príncipes são desenvolvidos lá no Egito, isso está em Gênesis, tá bom, irmão? E aí Jacó também tem esses 12 filhos e depois vai parar lá no Egito, com toda aquela história de José. Quando aquele faraó bom está lá, tranquilo, conhecer José, vai tudo certo, mas depois de um tempo vem outro faraó, o povo judeu cresceu lá, né, os descendentes de Jacó, aí o que eles fazem? Ó, esse povo aí está ficando perigoso, eles estão muito grandes, aí o que eles fazem? Escravizam o povo de Israel, conforme Deus tinha dito, eles não eram chamados de povo de Israel ainda, né, eram os hebreus, e eles são escravizados durante 400 anos no Egito. E aí acontece o que Deus falou. Aí acontece ao contrário, que os descendentes de Cã, olha só como tudo liga, que estava ali na descendência de Ismael, com Nimrod, toda aquela galera que estava ali no Egito, fazem a descendência de Sem como escravo e inverte o papel. Olha que terrível. Então, ou seja, Deus falou uma coisa e Satanás vem durante a história toda tentando fazer o contrário, porque ele busca esse descendente, certo? E aí, depois de Jacó, vem então Cristo, e Cristo com o iníquo, que é anticristo. Quando chega na época de Cristo ali, não tem o anticristo ainda. Satanás usa todas aquelas pessoas que estão ali, ele identifica o seu Jesus. Você percebe isso quando ele vai expulsar aquele demônio endemoniado. Quando ele vai expulsar o endemoniado, aqueles demônios falam assim: o que o Senhor vem aqui ainda nos perturbar antes da hora? Ele já sabia que Jesus era o Cristo. E ele morde o calcanhar de Cristo, né, como diz na profecia, quando ele consegue fazer aqueles judeus levar Cristo à cruz, né, uma morte terrível, uma morte sofrida, e ali a serpente ela abocanha o calcanhar do descendente da mulher. Mas você vai ver que aqui no final, quando vem o anticristo para perverter ainda mais, com ações totalmente anticristãs, no final o Senhor Jesus pisa na cabeça de Satanás, destrói o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo naquela batalha do Armagedon. Ele pisa o lagar do furor da ira do cordeiro, né, como diz a palavra do Senhor, e aí ele destrói, pisa na cabeça de Satanás, e nós entramos no descanso do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Isso é maravilhoso. Medite nessas coisas, porque o Senhor, ele traz grande revelação nesse ano de jubileu, e até agora você tem visto que coisas maravilhosas nós temos visto aqui. Vamos continuar na parte 3.
tá bom? Na parte 6 a gente continua esse vídeo. Deus abençoe vocês.